todos sejamos felizes no desiderato de aprender, cuidar para servir melhor. E assim, nessa dinâmica que caracteriza o início da nossa atividade, pedindo a Deus que abençoe o nosso estudo, os bons espíritos nos inspirem. Assim nós vamos iniciar fazendo a reflexão em torno do livro Seara dos Médiuns, na sequência, tema hoje, obsessores. Eu vou solicitar, por favor, Ana, que você possa fazer a leitura, os comentários, para que a gente crie o clima favorável para uma boa atividade. Por favor, pode começar. Seara dos Médiuns, capítulo 23, com o título de Obsessores. Esse capítulo ele é referente ao Livro dos Médiuns, questão 249. Essa questão 249 pertence ao capítulo 23, com o título da obsessão. Nós vamos voltar um pouquinho no início do capítulo, referente à questão 237 e 238. E Allan Kardec nos coloca o seguinte: entre os escolhos que apresenta a prática do Espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão. Ou seja, dentre os perigos, os obstáculos que apresenta na prática do Espiritismo, a obsessão vem em primeiro lugar. Então, o que é a obsessão? Segundo o dicionário, impertinência, perseguição, ideia fixa. Então, o Allan Kardec nos coloca que é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. É praticado por espíritos inferiores que procuram dominar suas presas. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito, do qual a pessoa sobre quem ele atua não consegue desembaraçar-se. E a nossa questão 249 nos coloca o seguinte, que os meios de se combater a obsessão variam de acordo com o caráter que ela reveste. No caso da obsessão simples, não há muito perigo. O médium consegue perceber a presença desagradável do espírito. É nítido essa interferência. Então, o que fazer? Mostrar ao espírito que não está sendo enganado. Primeiro passo, não é? Que eles gostam desse engano, de estar enganando o médium. Depois, cansar-lhe a paciência, mostrando-se mais paciente que ele, que é o que a gente menos faz. Então, eles são persistentes no objetivo dele, eles são muito focados no objetivo. E nós, por nossa vez, vacilamos e acabamos perdendo a paciência com os espíritos, esses espíritos obsessores, que é o que eles mais querem. E daí, tratá-lo com severidade. O que é severidade? Rigoroso, inflexibilidade de caráter. Então, nós devemos tratá-los com severidade, mas também com benevolência, e vencê-lo pelo bom comportamento, orando por ele, que é o que o Allan Kardec nos orienta em relação à obsessão simples. E aí nós vamos ler o Seara dos Médiuns. O que o Emmanuel nos fala a respeito? Obsessor, em sinonímia correta, quer dizer aquele que importuna. E aquele que importuna é quase sempre alguém que nos participou a convivência profunda no caminho do erro, a voltar-se contra nós quando estejamos procurando a retificação necessária.
No procedimento de semelhante criatura, a antipatia com que nos segue é semelhante ao vinho do aplauso convertido no vinagre da crítica. Daí a necessidade de paciência constante para que se lhe regenerem as atitudes. Então, Emmanuel aqui, ele frisa o conceito e a orientação do Allan Kardec, a necessidade de paciência constante. Considerando desse modo que o presente continua o pretérito, encontramos obsessores reencarnados na experiência mais íntima. Muitas vezes estão rotulados com belos nomes. Vestem roupa carnal e chamam-se pai ou mãe, esposo ou esposa, filhos ou companheiros familiares na lareira doméstica. Em algumas ocasiões, surgem para os outros na apresentação de santos, sendo para nós benemerentes verdugos. Sorriem e ajudam na presença de estranhos, e a sós conosco dilaceram e pisam, atendendo, sem perceberem, ao nosso burilamento. E na mesma pauta, surpreendemos desafetos desencarnados que nos partilham a faixa mental, induzindo-nos à criminalidade em que ainda persistem. Espreitam-nos a estrada, a feição de cúmplices do mal, inconformados com nosso anseio de reajuste, recompondo de 1000 modos diferentes as ciladas de sombra em que venhamos a cair para reabsorver-lhes a ilusão ou a loucura. Recebe, pois, os irmãos do desalinho moral de ontem com espírito de paz e de entendimento. Acusá-los seria o mesmo que alargar-lhes a ulceração com novos golpes. Crivá-los de reprimendas expressaria indução lamentável a que se desmereçam ainda mais. Revidar-lhes a crueldade significaria comprometer-nos em culpas maiores. Condená-los é o mesmo que amaldiçoar a nós mesmos, uma vez que nos acompanham os passos atraídos pelas nossas imperfeições. Aceita-lhes injúria e remoque, violência e desprezo de ânimo sereno, silenciando e servindo. Nem brasa de censura, nem fel de reprovação. Obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. Endereça-lhes, assim, a boa palavra ou o bom pensamento, sempre que preciso, mas não lhes negues paciência e trabalho, amor e sacrifício, porque só a força do exemplo nobre levanta e reedifica ante o sol do futuro. Uma lição muito bonita, escrita de maneira brilhante pelo Emmanuel, que em 2 páginas ele resume as nossas condições de obsessores e obsediados. Esses obsessores que chegam por nós, espíritos, tentando nos levar para onde nós viemos junto com eles, nós precisamos ter a paciência que nos falta muitas vezes. E é o que nos recomenda o Emmanuel, Allan Kardec e tantos outros livros da doutrina espírita. E que esses
adversários de ontem que vêm como espíritos perseguidores, ou os nossos parentes mais próximos, são aqueles que nós corroboramos para suas quedas. E precisamos desenvolver em nós essa serenidade, essa paciência para com eles. Porque nós somos enfermos e eles também são enfermos tanto quanto nós. É tratando-os dessa forma como enfermos da alma. Nós vamos relembrar do caso do Missionários da Luz, capítulo 18, também intitulado Obsessão, em que o André Luiz ele vai relatar a respeito de uma reunião no plano físico para atender casos de obsessão, e onde Alexandre é um dos colaboradores. Então, ele relata, são 5 casos de processos obsessivos graves, e um deles chama atenção. Desses casos que o Alexandre vai falar. Todos dos 5 que constituirão o motivo da próxima reunião, apenas uma jovem revela possibilidades de melhora mais ou menos rápidas. Os demais comparecerão simplesmente para socorro, evitando agravo nas provas necessárias. Então, desses 5, apenas um mostra melhora. O André Luiz pergunta: gozará a jovem de proteção diferente? Não se trata de proteção, mas de esforço próprio. O obsidiado, além de enfermo, representante de outros enfermos, quase sempre é também uma criatura repleta de torturantes problemas espirituais. Se lhe falta vontade firme para a autoeducação, para a disciplina de si mesma, é quase certo que prolongará sua condição dolorosa além da morte. Então, essa jovem, ela vai se mostrar uma jovem disciplinada, ciente da sua situação, como relata aqui, mas ela se esforça por melhorar, enquanto que não se vê isso nos outros. O esforço próprio. A jovem a que me referi está procurando a restauração das forças psíquicas por si mesma. Tem lutado incessantemente contra as investidas de entidades malignas. Nós vamos observar aqui que ele fala entidades malignas. Então, não fala entidades zombaiteiras, não é uma obsessão simples, são entidades malignas. Mobilizando todos os recursos de que dispõe no campo da prece, do autodomínio, da meditação. Não está esperando o milagre da cura sem esforço. E, não obstante, terrivelmente perseguida por seres inferiores, vem aproveitando toda espécie de ajuda que os amigos de nosso plano projetam em seu círculo pessoal. Então, aqui, essa jovem seria aquela que, numa casa espírita, aproveita todos os recursos que a casa oferece. Aproveita o passe, ela aproveita as reuniões públicas, aproveita as reuniões de estudo, ela aproveita as tarefas que ela pode fazer, uma campanha do quilo, a tarefa da sopa. Então, essa jovem é o exemplo de que, aproveitando as oportunidades que Deus lhe oferece, obviamente, ela tem comprometimento com o passado, como nos diz Allan Kardec, Emmanuel, André Luiz aqui relata, tem comprometimento com o passado. Só que ela não se prende ao passado. Ela não fica presa à autocomiseração. Ela procura os meios que se oferece a ela
para batalhar, para correr, para se autodisciplinar, melhorar. Então, nós temos como a obsessão, desde o mais simples, que é a influência que nós temos do plano espiritual em nós temos condições de evitar que isso torne mais grave. E nós temos condições de procurar os recursos que cada casa espírita oferece para lidarmos com esse problema. Eu gostaria de convidar o Pedro. Pedro, comente o que você conseguiu assimilar do comentário da Ana. Boa noite. Eu acredito que basicamente é uma via de mão dupla, né? Uma caminhada conjunta. Nos é concedido, nos é providenciado o auxílio que é necessário, que é merecido, mas se faz necessário que saibamos aproveitá-lo e oportunizar que esse auxílio chegue de forma adequada até aqueles, né, que precisam, até nós. Então, eu acredito que seja realmente uma caminhada conjunta, né, tanto do plano espiritual em relação ao auxílio que nos é prestado, mas dependente e principalmente relacionado ao grau de dedicação e de disciplina que é empregado no exercício da tarefa, daquela situação, daquela condição específica. A dedicação daquele que necessita é fundamental para que a espiritualidade possa atuar. Se aquele que está buscando ajuda, que está querendo se melhorar, entender aquilo que está passando, né, na sua atual encarnação, se ele não abrir o coração, se ele não se dedicar, se ele não estudar, não se instruir, e principalmente aproveitar os momentos de contato com a espiritualidade, as coisas não acontecem. Depende de nós essa abertura, esse amparo necessário, mas a espiritualidade aproveita tudo que nós temos de melhor, seja em grande quantidade, seja às vezes com dificuldades. E isso é tão bacana de se ver quando a pessoa que vem buscar sai com o coração mais aliviado, que nos incentiva sempre como trabalhadores a estarmos nos dedicando cada vez mais para amparar aqueles que estão necessitados. E é muito bonito de se ver quando a pessoa entra aqui na casa espírita, às vezes decaído, com sofrimentos, com dificuldades, e sai muito mais renovado, com seu semblante até modificado. Mas depende também, como Pedro disse, né, de abrir o coração e aceitar receber todas as benesses que a casa espírita, que a espiritualidade traz até cada um de nós. Eu entendo que se a obsessão é porque muitas vezes a gente se igualou àqueles que nos perseguem. E muitas vezes fizemos muito mais mal do que eles nos fazem agora. Então, como foi falado aqui, a Ana trouxe, o Pedro falou, você, Soni, também falou, a dedicação da gente, a gente se prontificar, a gente se colocar à disposição, não com ódio, com rancor, mas com amor no coração, e se colocar à disposição dessa ajuda e de querer ajudar também
este ser, né, que por hora está com a vantagem de não estar encarnado. E foi isso. Muitas questões a se pensar, né, no estudo de hoje. Uma coisa que ficou martelando na minha cabeça é como nós nos colocamos num estado de vulnerabilidade diante desse processo e como que a gente pode se proteger. A questão do cuidado, a questão do amor, a questão do perdão. Então, são vários elementos que a gente precisa trazer para compreender o que é obsessão, sairmos da condição de vulnerabilidade, nos protegermos. Se está acontecendo algo nesse contexto, existe a lei de evolução e justiça. Nós não passamos as questões à toa. Existe um aprendizado para os dois lados. Mas eu estou sendo até repetitiva, mas como que nós podemos sair dessa condição de vulnerabilidade? Ou seja, trabalhar a nós mesmos, trabalhar o nosso sentimento, as nossas vibrações, para a gente deixar de criar essas sintonias, né? E, ao mesmo tempo, a paciência, eu ligo ela com a compreensão, ter paciência, mas também compreender por que se dá essa obsessão e como que nós vamos desvinculando dela, como que nós vamos saindo dessa questão de vulnerabilidade e como a gente pode se proteger. Isso ficou muito assim na minha mente, no meu coração, quando você falou de paciência. Eu falei, a gente tem que identificar onde nós estamos errando, onde a gente está se equivocando, para deixar de fazer essas vinculações e nós aprendermos e o outro também. Oi. Tá ok? Como eu estava muito envolvido com Hermínio Corrêa de Miranda, né? Trabalhando no seminário que ele fez sobre obsessão, que está postado no nosso site. E tem alguns aspectos que ele abre que eu acho que vale a pena relembrar aqui, e quem puder assistir, vale a pena assistir. Muito boa a palestra mesmo. Primeira coisa é que não podemos esquecer da lei de causa e efeito, né? Aquilo que você falou no início da lição, são espinheiros que nós plantamos. Então, é só com exemplo, né? Só com muita paciência. No livro Pão Nosso também tem um trecho lá interessante, na lição, acho que é número 100, ou 100 e poucos, alguma coisa assim, para que a gente sempre ore a Deus para transformar nossas misérias em lições. Desculpe, que a gente tenha... também ore para que a gente consiga ver, né, as lições, os desafios que nos aparecem, são lições, são recursos divinos, até que são recursos que a gente não gostaria de tê-los como recurso didático, mas são os recursos que Deus coloca para nós. E o outro aspecto também que o Hermínio Corrêa de Miranda fala muito, que me impressionou bastante, foi uma palestra que ele fez, se não me engano, em Botucatu, uma cidade de São Paulo, em 1986, muito tempo, né? E ele falou que no grupo de mediunidade dele, que era um grupo modesto, pequeno, e ele ficou muito impressionado que começou a aparecer muito caso de obsessão de instituições. No mundo espiritual, instituições com disciplina, com hierarquia, com estatutos, com pareceres, que faziam julgamentos, assim como o Tribunal do Crime aqui dessas facções criminosas fazem. Então a pessoa magoada, né,
a obsessão vem muito do sentimento, procura essas instituições, e no meu caso é esse, aconteceu isso, e eles falam, não, tá bom, você vai se vingar sim, pode ficar tranquilo. E isso não é só pessoalmente, não, em termos muito com a doutrina espírita, instituições contra a doutrina espírita, e obsessões também contra países, povos, nações. É um mecanismo assim, muito profundo, né? Do jeito que ele fala. E ele fecha esse pensamento dele a respeito de obsessão de instituições, quase com uma palavra profética, viu, Carlos Alberto? Falando a respeito da infiltração dentro do movimento espírita. As pessoas que se abrem para essas instituições espirituais obsessoras, com o objetivo de minar mesmo o movimento espírita. Isso ele falou muito claro. Ele até falou, parece a teologia da libertação dentro do movimento espírita. Quando ele falou isso, uma palestra de 86, eu falei, meu Deus do céu. E é isso que a gente vê hoje. Ele citou a teoria da libertação? Citou. Parece que nós estamos com a teoria da libertação, trazendo para dentro do movimento espírita a teoria da libertação. Quando ele falou isso, eu falei, meu Deus, em 86. Então, é um assunto muito complexo, muito vasto, né, que tem várias facetas, tem a faceta pessoal, tem de comunidades, né, de movimentos, como o movimento espírita, de nações, porque o mundo espiritual, o lado de lá, né, ligado às trevas, é organizado, é muito organizado. E aí arregimentam essas pessoas machucadas emocionalmente e moralmente, e aí vai se perpetuando esse movimento, né? Quando a gente estuda um pouco da vida e obra de Kardec, a gente, esses últimos livros que foram publicados, os recentes estudos, a gente observa aquele trabalho que foi feito lá pelo pessoal da FEAL, lá de São Paulo. Eles trouxeram muita coisa interessante. Os próprios arquivos do Canuto de Abreu, os bastidores, as ocorrências nos tempos de Kardec. É isso que eu quero falar. Kardec foi alertado exatamente sobre a infiltração no movimento espírita naquela época. E a alerta é que os detratores mais perigosos não estariam fora, mas dentro. Agora observem bem, isso que você me falou, eu não assisti o seminário do Hermínio Miranda, eu conheço um pouco da obra dele, eu sempre gostei da pesquisa, né? Porque ele que é o grande arqueólogo psíquico, ele que cunhou essa expressão. Diversos livros, né? Médium deveria ler o Diversidade dos Carismas. São 2 volumes. E outros, ele tem muitos bons livros. O Memória e o Tempo, sensacional. Ele faz um estudo da casa mental e ele usa muitos exemplos. A didática dele é interessante, porque ele dá as fontes, ele traz muitas pesquisas nesse campo. Ele foi um grande intelectual, um grande filósofo, contributo extraordinário. E foi Hermínio Miranda que fez o trabalho com Luciano dos Anjos, não foi? O Rui vai me responder, foi Hermínio Miranda, sim. Eu sou Camille Desmoulins. Foi ele que era
aquele que acompanhou a reminiscência do Luciano dos Anjos. E aí eles fazem eles contam um pouco dos bastidores do que aconteceu lá na França, né, na época da Revolução. Mas voltando. Então Kardec foi alertado pelos espíritos sobre os perigos. Eles não davam nomes, mas eles alertavam. Cuidado, né? Cuidado com algumas pessoas que estão do seu lado, porque eles não podiam interferir, porque Kardec também tinha, né? Ele tinha que se desenvolver nesse campo. E, inclusive, Sócrates era um dos que estavam muito próximos de Kardec, nesse contexto. Até que Kardec começou a desconfiar de um determinado membro que era muito exaltado. E os espíritos falaram: olha, fica atento, porque ele está sendo instrumento da espiritualidade inferior. E não deu outro. Então, quando Kardec teve um problema de saúde em 63, 64, foi na época que ele já estava na dinâmica do Evangelho e do céu e inferno. E ele teve que se afastar da sociedade. Ele ficou praticamente 1 ano fora do trabalho, só em casa, por questões de saúde, repito. E a sociedade entrou em crise com a ausência dele. Então, comportamentos, publicações, ele foi contestado. Surgiu um movimento contra ele. Então, quando ele escreve a teoria moral espírita no céu e inferno, poucos leem. O pessoal fica no livro dos espíritos, achando que está bem, que está bom. A teoria moral espírita está no céu e inferno. Ele escreveu debaixo de muita dor. Além da saúde, a dor moral ali naquele contexto. As pessoas que ele confiou estavam virando as costas. Imagina acontecer com Kardec. A tutela dele era Jesus, Sócrates, Erasto. Então os espíritos não interferiam, mas chegou num ponto que tinham que falar. A história do rustanguismo, né? O Rustang com a teoria, a revelação das revelações. O Kardec estava recebendo a terceira revelação, me aparece um médium ali naquele mesmo cenário, França, e ele é que vai trazer a revelação das revelações. E isso ficou há mais de 100 anos. Tem gente que defende isso até hoje. Teoria esdrúxula, com todo respeito. Inclusive até com colegas nossos de trabalho. Trabalhou comigo. Muitos. E eu nunca toquei nesse assunto. Eu disse, mas é isso mesmo que você acredita? Não, é isso mesmo. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Deus te abençoe. Nunca me perguntaram o que eu penso. E se perguntar também, não sei se eu vou dizer. Para quê? Então, essa infiltração, ela ocorreu em diversos setores da sociedade. E o Hermínio Miranda citar a teoria da libertação, ele foi no ponto nevrálgico. Do mesmo jeito que, por exemplo, Herculano Pires falava do comunismo. Do mesmo jeito que o Herculano Pires alertou. Os espíritos alertaram lá atrás. E a sociedade hoje ela foi toda infiltrada. Existem exércitos de representantes das trevas. Eu li uma matéria hoje, a começar pelo judiciário no Brasil.
nas religiões. Muito. Nas religiões. Muito. O catolicismo no Brasil foi destruído assim, mas isso veio de Roma, lá do concílio de 60 e... O concílio do Vaticano foi 60 e... Quanto? 62. Ali bagunçaram o coreto. Em crise a igreja. Não entramos no mérito porque sabemos que existe causas e efeitos, necessidades. E o meu universo, a minha, vamos dizer assim, o meu foco não pode ser, porque eu não tenho autoridade, outras escolas. E eu não estou aqui para discutir cenário humano. Mas eu tenho obrigação de passar os olhos. Porque muitos que inclusive estão aqui não sabem. Não conseguem enxergar. Por que não enxerga? Por que será? Então, eu falei no Gênesis no Lar hoje, vocês vão se recordar. Quando você atinge um determinado nível de conhecimento, é muito complexo você encapsular o conhecimento, colocar tudo num lugarzinho comum e fingir que não sabe para conviver com quem não sabe. Entendeu? Não dá. Não dá. Porque você vai ficar extremamente incomodado. É como se você, sem nenhuma presunção, você é a mãe de uma criança. Você sabe que os objetos aqui são cortantes, né? Se o seu filho aproximar, você vai sentir o perigo, não vai? Aí você vai querer tirar a faca. O que seja, a tesoura. Menino, você não pode brincar com isso, não é? Mas a mãe tem condição de explicar para o menino o tamanho do perigo? Em alguns casos, não. Ele não vai ter condição de entender. É o que eu estou tentando falar sobre um conteúdo mais amplo, mais profundo. Você conversa, por exemplo, sobre questões espirituais com uma pessoa que você vai ver que daqui a pouco ela não está entendendo bulufas do que você está falando. A pessoa assiste aqui uma teoria bem desenvolvida sobre reencarnação, sobre o efeito moral da reencarnação, o objetivo da reencarnação, o cuidado que temos que ter com a reencarnação, a lei de causa e efeito, o sentimento, a resposta, a escolha.
como é bom fazer o bem. Mas o indivíduo sai aqui da palestra, ele vai ali no bebedouro. Se alguém pisar no pé dele, está arriscado ele soltar as bravatas. Significa o quê? Que ele não entendeu bulufas que foi falado para ele. Porque o que prepondera é o instinto. A irracionalidade. O indivíduo não tem inteligência para determinados temas. E acha que tem. Em alguns casos tem até desenvoltura para falar. Aí, Gino, ele está dentro da causa espírita. Aí ele se acha intelectual, informado, e faz de conta que ele vem de uma história assim de muita desenvoltura em alguns setores. Sabe falar, sabe memorizar, organiza bem o pensamento. Aí ele chega numa casa onde que as pessoas são mais simples, falta oradores. Daqui a 6 meses de frequência ele já está com o microfone aqui. Aí se ele tem recurso, é bem apessoado, né, como dizia antigamente, muitos seguidores na rede social, né? Daqui a pouco o mundo inteiro está ouvindo ele falar. E ele começa a prestar um desserviço, porque o que impera é a sombra que ele carrega. Então, ele não sabe, partindo do princípio que todos são bem intencionados. Partindo desse princípio, ok? Para não ser leviano. Porque é complexo você falar que tem alguém mal intencionado, né? Ele está falando bem da doutrina, mas no fundo ele quer destruir a doutrina. É complexo isso. É difícil acontecer isso. Embora deva acontecer nesse universo de contradições. Mas a tendência é que não. Ele está com boa intenção. Mas ele está fazendo bobagem. Ele está desviando pessoas. Conforme for a abordagem, ao invés de atrair, de agregar, ele espanta. Aí o que acontece? Você narrou um sistema todo organizacional, não é? Com leis, com hierarquia, com juízes, com definidores, líderes do mundo espiritual. Eles vão bater na porta para influenciar. O senhor Chiquinho, que não tem desenvoltura, que ninguém deu oportunidade para ele estar coordenando alguma coisa, ele não sabe nem conversar direito, mas ele é a luz do centro espírita. Eles não vão mexer com ele. Eles vão mexer com o falso Cristo, com o falso profeta. Entenderam? E aí começa a implodir uma instituição, como você disse. Começa a falar mal. Por exemplo, no movimento espírita, um dos assuntos mais falados nas últimas décadas é Chico Xavier, no sentido positivo e no sentido complicado. Porque enquanto o Chico fez luz, Emmanuel escreveu tratados de vida, né? O que eles fizeram era usado para promover outros. Aí o indivíduo, não, eu sou amigo do Chico, o Chico me contou isso. Ou então eu estou do lado do Chico, aí daqui a pouco eu cresço, aí eu começo a escrever do lado do Chico, aí eu tenho o mesmo potencial do Chico, daqui a pouco eu estou também vendendo muito livro, daqui a pouco eles nem olham para o Chico e olham para mim. Aí você imagina um indivíduo que acompanha um sujeito desse. Daqui a pouco começa a ver o que ele faz na verdade. Não o que ele diz fazer, né? O que ele aparenta. Sobriedade, virtude. Aí o incauto, o simples, o imaturo, eu não quero saber da doutrina espírita, não, olha aí. Aí vai embora. Ou aqueles que chegam e começam a trazer teorias.
Teorias, 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 né? Que não tem sustentação. Perceba? Aí perde-se a simplicidade, o movimento espírita todo desfacelado por aí. Nós temos que ter muito cuidado, porque o tema é muito importante, porque está falando de obsessores, e o Emmanuel foi fazer uma associação dos obsessores no contexto social, na inter-relação. Uai, o obsessor seu pai? Sua mãe? O obsessor seu filho? O obsessor é quem? Aí você está procurando o obsessor lá fora. Mas por que existe o obsessor? Porque alguém fez alguma coisa, concorda? Alguém se desconectou, concorda? Alguém ficou doente, beleza? Só há obsessão porque tem tomada plug. Só tem obsessão por conta do comportamento de alguém. Então não adianta você ficar na vibe de citar Emmanuel, participar de reunião, faz caridade, etc. E chega em casa e vai gritar com o filho. Vai bater na mulher. Ah, Carlos Alberto, mas nós não somos santos. Olha, vamos ser honestos, sem hipocrisia. Somos verdadeiramente imperfeitos. Mas existem comportamentos que não dá para negociar mais não. Sabe por que não? Porque senão eu não tenho respaldo. Eu sou terapeuta. Se eu não estiver vivendo com o paciente ou cliente uma relação verdadeira, no nível que eu estou estudando, a gente discute vibração, interação. Se não tiver honestidade, transparência, carinho, respeito, cuidado, carinho, eu falei carinho? Falei de novo, né? Se eu não consigo estabelecer um ambiente psíquico acolhedor, terapia com o meu paciente não vai dar certo nunca. Agora eu vou trazer para o universo espírita. Se eu não estou vibrando realmente nessa faixa, que respaldo que eu tenho para dar um passo em alguém? Para fazer um acolhimento a uma entidade enferma? Ele está olhando e fala assim, mas você não é isso aí que você está vendendo para o povo, não. Compreenderam? Ah, mas eu sou imperfeito. Ok. Não, você não é imperfeito. Existem imperfeições, porque você é puro, belo, nobre. O que está errado é porque você fez escolhas. Tanto que se você abrir mão disso e se conectar com a luz, tudo muda e fica perfeito. Então, vida travada, a responsabilidade é sua. Doença, responsabilidade minha. Obsessão, responsabilidade minha. Tudo é responsabilidade minha, porque senão Deus vai estar me punindo. Me punindo por quê? Se eu estou num processo de aprendizado, então Deus não pune ninguém. Agora, Deus permite que as coisas se desviem, que as religiões, os religiosos façam suas opções. Certo? E eu termino dizendo, eu estava estudando essa madrugada, um trecho do prefácio Emmanuel, falando sobre o coração do mundo, o trabalho de Humberto Campos, Pátria do Evangelho. O Emmanuel é muito claro em dizer que o cristão, o espiritista, qual é o compromisso dele? É com o projeto de Ismael, que é um projeto do Cristo. E o projeto de Ismael e do Cristo, no que remonta, por exemplo, à terra que vivemos, é que aqui seja um coração, aqui seja pátria de virtudes. Mas para ser pátria de virtude, o público-alvo de Jesus são os doentes. Tanto é verdade que o nosso país, ele foi fundamentado em 3 raças.
os pobres da Europa, os sofredores da África e os ingênuos, alguns, os indígenas, porque não eram todos ingênuos. Ingênuo é quem acha isso, porque tinha tribo canibal aqui. Ok? Mas figuradamente, as 3 raças, que é a base da nossa história, define que nós precisamos de caminhar nessa senda de abrir mão das coisas do mundo para internalizar virtudes como simplicidade, bondade. E você não aprende isso no palácio. Na verdade, não aprende. Não é com conta cheia que você aprende. Poderia até, porque até facilita, mas não. Com a conta cheia eu gasto desnecessariamente. No palácio é muito ouro, é muito mármore, é muito linho nobre, pura, seda. E quando muda-se a posição, por lei de causa e efeito, porque abusamos, aí reencarnamos na comunidade. O materialismo é o problema. E o que é o materialismo? É o não valor. Materialismo é a ausência de virtude. O que é o espiritualismo? É a prática da virtude. É muito simples. Não tem discurso. Não tem teoria. Como tu cuida da obsessão, Gino? Virtude. Exemplo. Bondade. Você está sentado aqui na reunião, quantos ditos obsessores já ficaram pelo caminho? Você está até mais leve, não está? É, mas ainda não. É porque você não fez por merecer. Estou entristecendo? Estou apertando parafuso? Não, eu só estou falando a verdade. Agora vai aliviando, na proporção que você alivia a caminhada do outro. Porque quando você está aliviando a caminhada do outro, você está deixando de trazer mais peso para a sua. Você está ocupando a mente. Isso é evangelho ou terapia. Até que isso tudo se torne consciência, responsabilidade. E tudo flui de uma forma muito diferente. Muito diferente. Então não gasta tempo. Não perca tempo com o que não vale a pena. E repito, para concluir, existem relacionamentos que caracterizam a nossa responsabilidade, a solidariedade. A minha relação com o meu filho, com a minha esposa, o meu pai. Isso é kármico. Não abandona não, tu vai se dar mal. Ah, mas não deu. Não, mas eu estou falando abandonar no sentido de dizer que isso vai acabar. Não é assim. Você pode até não estar perto. E existem casos que é melhor não estar perto, para não piorar o problema. Mas se tem quisto, significa que um dia vai ter que ser resolvido. E temos que ter a humildade de entregar para Deus, porque agora não é possível. Nos casos extremos, entendam bem. Porque quando você fala em abandonar o barco, eu estou falando para aquele que quer passear pelo mundo. Um indivíduo com 50 anos de relacionamento, ele está querendo passear com a menina de 15. Vai dar certo? Por que ele está fazendo isso? É porque ele encontrou alma gêmea por aí? Não, porque falta caráter. Porque falta compromisso. É muito simples para ser literal. Ok? Agora, você não consegue conversar com algumas pessoas mais. É verdade? É verdade. Por que não? Porque as pessoas fazem escolhas. E tem escolha que não dá mais.
E não é que você não vai conviver mentalmente, mas não dá para conviver olhando nos olhos, porque vai dar ruim. Você vai sofrer por isso? Não. Você vai compreender o fenômeno, sabendo que um dia você vai estar do lado. Agora, quem está do lado não tem jeito de sair, aproveita a oportunidade. Uma pessoa me falou assim: está difícil conviver com meu pai. Meu pai só me traz problema. Inclusive agora eu parei minha vida social para cuidar do meu pai porque ficou doente. Então, enquanto ele estiver com você, significa que você não aprendeu a amá-lo. Você acha que gosta dele, mas você está incomodado porque ele te trouxe incômodo. Você está tendo que abrir mão de algumas coisas em detrimento, em função. Por que será que isso tudo está acontecendo? Ah, mas ele é muito problemático. Problemático és tu. Pensei, não vou falar. Problemático és tu. Porque quem ama, releva. Imagine um idoso falando bobagem. É o mesmo que uma criança que fala para o titio: ô bobo. Agora repito, por que quando o marido fala boba, a coisa toma outra dimensão? É porque você está valorizando, você está superestimando a sua própria vaidade. Agora, uma enfermeira no hospital psiquiátrico, ela vai ficar prestando atenção o que o paciente está dizendo? Ela vai deixar de atender se ele agredi-la? Ele é doente mental, não é assim? Por que a gente age diferente em outros cenários? É porque o que está preponderando é a minha vaidade. Isso não é amor. Então a gente tem que transitar, ir ali, voltar aqui, baixar a bola e colocar amor nessa história. Então olha para o seu pai não como um pai problema. Olha para o seu pai como aquele que te trouxe ao mundo e que você deve a sua encarnação a ele. Ele pode ter feito que até ter te abandonado. Ele é seu pai. O que não significa que você tem que conviver com ele, em alguns casos. Ok? Mas em outros, significa que você tem que conviver com ele e deixar de conviver, inclusive, com quem você se sente muito melhor. Porque se você abandoná-lo, você está dando um atestado para todos os fins e direitos que você está rasgando o que foi acordado, o plano existencial. Aí você quer que o seu pai no mundo espiritual olhe para você dizendo: ô filhinha querida, você me tratou tão bem. Ô meu filho, você foi maravilhoso comigo. Não. Ele vai olhar para você com ressalvas. E conforme for a posição espiritual dele, ele pode inclusive não te desejar coisa boa. Compreendeu o que eu estou dizendo? Agora, se for um espírito que já se deslindou dessas mesquinharias de comportamentos, de relacionamento, ele vai olhar para ti e dizer: ô Maria Santíssima, abençoa meu filho, veja o que ele fez com aquele pai que estava do lado dele. Ele não fez comigo porque eu o amo incondicionalmente, mas ele fez com o pai que estava do lado dele. E se ele fez com o pai que ele deveria cuidar, é bem provável que o filho faça o mesmo com ele, porque pode caracterizar nesse sentido que ele é uma figura extremamente egóica. E se ele foi egóico com o pai, ele será egóico com o filho. E a lei de causa e efeito não perdoa. A lei não é cega. Então pautemos
pautemos as nossas escolhas em marchar fazendo luz. A luz que há em ti, não é a luz que há no outro. Porque a luz que há no outro compete a ele, acionar ou não. Quer concluir?